Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu quero dar algumas dicas bem interessantes para você que está sofrendo aí com o emulador do Android Studio. O seu emulador do Android Studio está travando muito, está muito lento para abrir, ou às vezes não está nem iniciando, então eu quero dar algumas dicas para você de emulador. Bom, eu estou utilizando aqui uma máquina para teste, e nessa máquina de teste eu estou utilizando 8 GB de RAM, o mínimo necessário para você rodar o Android Studio mais o emulador do Android. Então a gente vai fazer um teste de fogo aqui, utilizando uma máquina com apenas 8 GB de RAM. Então eu vou abrir o meu gerenciador de tarefas aqui, só para você dar uma olhada. Eu vou vir aqui no desempenho, e tá aqui, pessoal, 7.9, 8 GB de RAM. Por padrão, né, ele está utilizando 3.3 GB, 42% da memória RAM. O computador está parado. Eu estou utilizando aqui o Windows 11, 64 bits, 8 de RAM, um SSD de 480 GB e uma placa de vídeo de entrada. Só para a gente poder fazer o teste mesmo. Lembrando que o que mais tem impacto no emulador do Android e no Android Studio é a memória RAM. Depois da memória RAM, vem a parte do armazenamento. É muito importante que você faça a instalação do Android Studio em um SSD ao invés de um HD. Vai abrir muito mais rápido o seu Android Studio e também o emulador, vai ajudar muito. O processador pode ser qualquer um de entrada, tanto o Intel quanto a AMD, vai funcionar tranquilamente. Processador não é algo que gasta muito no Android Studio. Qualquer processador de entrada já vai funcionar. Placa de vídeo não é necessário, pode ser até uma placa de vídeo on-board, não vai precisar de placa de vídeo. O problema maior aqui é memória RAM. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho recebido muitos relatos, tanto aqui no canal quanto de outros lugares, né, de grupos também de alunos. O pessoal que está tendo muito problema com travamento do emulador, né? Emulador muito lento para abrir, ou travando muito, ou às vezes nem iniciando. Se você tem uma máquina abaixo dos 8 GB de RAM, infelizmente você não vai conseguir executar os seus aplicativos no emulador do Android. O mínimo é 8 GB de RAM e o recomendado é 16 GB de RAM. Então, se você tem uma máquina com 16 GB, é para rodar liso o emulador e o Android Studio e ainda ter uma margem para você fazer outras coisas, abrir outros programas. Então, não é para você ter nenhum tipo de travamento. Se está travando para você, o seu problema é configuração. Você configurou da maneira errada o emulador ou está faltando algum recurso importante. Então é necessário que você verifique o seu Android Studio, faça uma instalação do zero e faça a configuração correta do emulador. Se você tem uma máquina só de 8 GB, ainda assim é possível executar o emulador junto com o Android Studio. Só que vai ficar mais lento. E aí eu quero passar algumas dicas para você para melhorar esse desempenho e você ter uma margem melhor aí de memória, para você não ter tantos engasgos. Vamos lá. Para a galera que tem configuração, já tem o recomendado, mas está travando, o problema está no seu Android Studio. Faça a instalação limpa do zero e faça a configuração do emulador da maneira correta. Quais recursos você precisa para o emulador do Android funcionar perfeitamente? Você precisa ativar a virtualização do seu processador. Então, muitas das vezes, não está funcionando o seu emulador, não está nem iniciando, porque você não está com a virtualização ativada. Para você saber se a virtualização está ativada, acesse o gerenciador de tarefas, vem na parte de CPU de processador e aqui embaixo você vai ver, ó, virtualização. Se tiver desabilitado, quer dizer que a virtualização está desabilitada. Você vai ter que acessar a BIOS da sua placa-mãe e ativar a virtualização do seu processador. Sem a virtualização ativada, o seu emulador não funciona, ele nem abre. Então o primeiro ponto é esse, verifique a virtualização. No meu caso aqui já está habilitado. Pô, Marcos, a virtualização do meu processador está ativado, mas ainda assim eu não consigo abrir o meu emulador. Beleza, vamos lá. Vamos abrir o Android Studio. Eu estou utilizando aqui a versão final, né, o Jellyfish. E aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em Device Manager, você vai criar um novo emulador, eu vou criar um novo dispositivo virtual para você. E aqui você pode escolher, né? Celular, tablet, relógio, desktop. Vou escolher aqui celular. Vamos supor que você escolha esse daqui, ó, Pixel 6a. Vou clicar aqui em Next. Um problema que pode acontecer é você está escolhendo essas imagens aqui, ó, Other Images. São imagens do Android muito mais lentas. Geralmente, você utiliza uma dessas imagens no seu emulador quando as imagens recomendadas não funcionam na sua máquina, o que é muito raro de acontecer, só máquinas mais antigas. Você precisa utilizar
essas versões do Android aqui, ó, com esse formato x86. São imagens muito mais rápidas. Então verifica se você está utilizando essas imagens com esse padrão aqui, ó, ARM64 V8A. Essas imagens são bem mais lentas, o emulador demora muito mais para iniciar. Utilize sempre essas imagens aqui. Eu vou colocar aqui o Android 14 API 34, essa imagem x86, que é o recomendado. Vou clicar em Next e vou finalizar aqui, ó. Beleza. Acabei de criar o meu Pixel 6a. Se eu executar aqui, é para funcionar. Pô, Marcos, estou utilizando imagens x86, ainda assim não está abrindo. Tem mais um ponto que você precisa verificar. Você vai vir aqui na engrenagem, vai acessar aqui o SDK Manager e aqui em SDK Tools. E aqui você precisa verificar se você instalou o acelerador gráfico para processadores Intel e AMD. O acelerador gráfico, ele vai dar muito mais desempenho para o seu emulador. Se você não instalar, vai ficar muito mais lento. Em alguns casos, nem vai funcionar. Por exemplo, se você estiver utilizando processadores Intel, é obrigatório que você utilize esse acelerador gráfico aqui, ó, que é o Emulator Accelerator Hexans. É obrigatório. Se você não instalar o acelerador Hexans, você nem consegue executar o emulador, já aparece um erro na sua tela. Ele pede para você instalar. No meu caso, já está instalado aqui. Para quem tem processadores da marca AMD, precisa instalar esse acelerador gráfico aqui, ó, que é o Emulator Hypervisor Driver. Esse daqui é para processadores AMD. Esse é para processadores Intel. Então, se você tem processadores AMD, você vai instalar esse daqui. No meu caso aqui, eu tenho um processador Intel, então já vai funcionar com Hexans. Só que tem versões do Android que é necessário que eu utilize o Hypervisor, porque agora o Hypervisor ele é tanto Intel quanto AMD. Então no meu caso eu preciso instalar aqui o Hypervisor também. Eu desinstalei só para mostrar para você. Então vou instalar aqui o Hypervisor. Beleza. Next. Você vai clicar em Sim e ele vai fazer a instalação. Beleza. Finish. Finish. Já fiz a instalação do acelerador gráfico. Já tem os dois aqui, ó, o Hypervisor e o Hexans. Essa é a configuração completa do emulador. Acelerador gráfico, virtualização ativada e utilizar uma imagem x86. É para funcionar. Se não funcionar, o seu Android Studio está corrompido. Você precisa fazer uma reinstalação dele. Beleza? Isso para você que tem configuração. Se você tem 8 de RAM, é o mesmo processo. Precisa funcionar para você também, mesmo com 8 de RAM. A diferença é, no seu caso, pode ficar mais lento, porque você tem só o mínimo necessário. Então agora eu quero dar dicas para aquelas pessoas que só têm 8 de RAM. Tá funcionando para ela o emulador, tá abrindo normal, só que tá lento, tá travando. Aí nesse caso, nós podemos otimizar a nossa IDE para ganhar uma folguinha aí de memória RAM. Então vamos lá, eu abri o meu Android Studio aqui e se eu acessar o meu gerenciador de tarefas, vamos acessar aqui o desempenho. Agora a minha memória RAM subiu para 5.6 GB, ou seja, 71%. Se você vir aqui em processos, você vai ver que o Android Studio está usando quase 2 GB, né? Agora a gente vai abrir um emulador. Eu vou utilizar esse emulador aqui, ó, o Pixel 8 API 34. É um emulador bem pesado. Então eu vou executar ele aqui, ó, sem fazer nenhum tipo de otimização. Lembrando que eu estou gravando, então o OBS aqui, ó, ele está gastando do meu sistema 137 MB. E eu tenho outros processos aqui, ó, em segundo plano, de antivírus, Adobe. Então tem algumas outras coisas em segundo plano que vão estar gastando memória RAM também. Então vamos lá, ó, o uso de memória vai começar a aumentar. Ó, o emulador, ele já abriu. Eu vou executar aqui. Aí tá vendo aqui, ó, já começou a travar. Tá vendo, pessoal? Eu fui executar, ó, o emulador abriu, só que ele já travou, tá vendo? Por que isso aconteceu? Porque eu estou utilizando um dispositivo que consome muita memória. Então a minha memória já está quase estourando aqui, ó. Travou, tá vendo? Travou. Então o que eu vou fazer? Eu vou finalizar o processo e agora a gente vai fazer a otimização. Então o que eu recomendo para você? Eu fiz esse teste para você ver que realmente 8 GB de RAM é muito apertado. Dá para executar, mas aí você vai precisar fazer alguns ajustezinhos aqui. Então a gente vai vir aqui, ó, nos processos. Vou finalizar aqui o JDK, beleza. Porque quando você abre o emulador, ele abre automaticamente o Java também para executar. Primeiro, a gente vai reduzir a memória da IDE. Você vai vir aqui na engrenagem, configurações, a gente vai vir aqui em Appearance, System Settings, configurações do sistema. Você vai clicar aqui, ó. E você vai vir aqui em Memory Settings, configurações de memória.
E aqui é a memória RIP da IDE. Por padrão, ele usa 2 GB. Então ele pode usar até 2048 de memória disponível aqui da IDE. E você pode diminuir essa memória RIP para 1 GB, por exemplo. Já iria diminuir esse consumo de memória RAM. Então o que eu recomendo? Diminui para 1 GB, clique em aplicar, clica aqui em Yes, ele vai reiniciar o Android Studio. Ele vai consumir menos memória RAM. É claro, ele vai desativar por debaixo dos panos recursos da IDE, alguns recursos, para que isso aconteça, né? Para que isso realmente funcione. Beleza, agora a gente já está consumindo 1 GB de memória RIP, mas eu posso diminuir um pouquinho mais. Então você pode vir aqui, ó, clicar em Help e você vai vir aqui, ó, em Edit Custom VM Options. É aqui que você muda o valor da memória RIP. Ó, lembra que a gente mudou para 1024? Tá aqui. Eu posso diminuir um pouco mais e colocar 512. Esse é o mínimo que você pode colocar. 512 de memória RIP. Abaixo disso, aí vai começar a dar problema na sua IDE. Beleza? Então você pode diminuir, ele vai desativar uma série de recursos, mas você vai conseguir programar e vai diminuir essa memória da IDE. Então vou finalizar, você precisa reiniciar a IDE, então você vai finalizar, vou abrir o gerenciador de tarefas, 3.2 GB. Vamos abrir o Android Studio, já otimizamos a IDE. Isso só vai servir se você tem 8 de RAM, tá pessoal? Se você tem menos do que 8 de RAM, não adianta. Se você tem 4 de RAM, essa configuração não vai adiantar para você. Então agora, ó, com essa otimização, a nossa IDE está consumindo, claro que ele vai aumentar aqui, né? Em torno de 1.383 megas, ou seja, 1 GB e pouco. Então pode ver que o uso de memória já caiu para 5.0, 63%. Opa, já deu uma aliviada. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai executar o nosso aplicativo no emulador. E aí o que eu vou recomendar para você? Você vai criar um novo dispositivo e ao invés de você utilizar esses dispositivos mais atuais aqui, ó, Pixel 8 Pro, Pixel 8, você vai utilizar um dispositivo virtual com uma resolução de tela bem mais baixa, né? Um dispositivo mais antigo. E nesse dispositivo mais antigo, você pode colocar qualquer versão do Android, tá? Até a mais atual. Por quê? Cada dispositivo virtual desse consome um valor específico de memória RAM. Por exemplo, esse Pixel 8 Pro, ele tem uma tela de 6.7. Ele tem uma resolução bem alta, ó, bem mais do que Full HD, e ele é XX HDPI. E tem a Play Store. Então esse Pixel 8 Pro, ele consome muito mais memória RAM. Tem emuladores aqui que consomem 1 GB, 1 GB e meio. Tem outros que consomem 800 MB, 600. Então depende da resolução de tela e do tamanho da tela. Então quanto mais recurso, quanto mais atual o dispositivo for, mais ele consome de memória RAM. Essa é uma sacada interessante para você. Então eu sei que todo mundo quer utilizar o Pixel 8 Pro, o Pixel 8, o Pixel 7a, só que eles vão consumir mais memória RAM do seu sistema. Se você só tem 8 de RAM, cara, utiliza um emulador mais antigo. Então pega, por exemplo, aqui, ó, um Pixel, né? Esse Pixel aqui é com tela 5.0, vai consumir bem menos para você. Agora, o que eu recomendo para você é pegar esse Legacy. Esse Legacy são dispositivos bem mais antigos, ó. Pode ver que a resolução é bem baixa, ó, 480 por 800. Vamos pegar um de tela 5.0. Você tem aqui, ó, esse WVGA, tela de 5.1, mas ó a resolução de tela, ó, 480 por 800. Ele é MDPI, então ele vai gastar bem menos memória RAM do seu sistema. É mais antigo esse dispositivo? É. Mas para testar é o suficiente já. Você que tem máquina antiga, testa com esses dispositivos mais antigos. Então vou selecionar isso daqui, vou clicar em Next e eu posso escolher qualquer versão do Android, tá? Android 12, Android 13. Vou colocar aqui o Android 14. Recomendo ainda a versão x86. Next, vou clicar em Finish e já criamos aqui o nosso emulador mais fraquinho. Agora eu vou testar nele. Ó, vou clicar aqui, vou executar. E vamos ver quanto de memória ele vai consumir. Ele está se conectando. Ó. Lembrando que eu estou gravando, tá, pessoal? Então, assim, quando você está gravando, consome mais memória também, tá? O computador fica mais lento. Então, para você, a situação vai ser melhor porque eu estou utilizando aqui o OBS, né? Então, estou gravando, né? Ó, é um pouco mais feio a tela, mas dá para testar. Ó, já subiu para 7.1. Mas agora ele já está em 89%, 90%. Ele não vai dar aquela congelada. Aquela hora congelou. Eu fui tentar abrir o emulador mais top, a tela simplesmente congelou, travou. Por que isso acontece? Porque ele já está no limite da memória. Agora, dessa forma aqui, a gente vai ter um desempenho bem melhor.
vai ser possível você executar os seus aplicativos no emulador. Ainda assim, respeite o seu computador, vai ficar um pouco mais lento, mas vai funcionar. O emulador, ele já abriu, ó, não está dando mais aqueles engasgos que estava dando antes. Tá lento? Tá um pouco lento? Sim, tá um pouco lento, mas normal, tá funcionando. Beleza? Para você vai ficar mais rápido do que o meu. 94%, ó, 7.4, porém ele não congelou. Ele se manteve mais instável agora. Agora eu tenho uma sobrinha de memória. Vou clicar aqui para executar. E tá aí, pessoal. 7.5, quando você executa, ele vai gastar mais, porém agora foi possível. Foi muito mais tranquilo do que no começo, quando eu tentei executar o Pixel 8. Eu já fiz vários testes e com essa otimização vai ser muito melhor para você. Lembrando que para você o uso de memória vai ficar menor porque eu tô gravando, tá, pessoal? Então você tem que entender isso daí também. Mas ó, ficou muito mais instável. Vamos executar de novo? De novo, ó. Vou executar de novo. E ele vai executar, ó. Não teve nenhum congelamento. E antes que eu esqueça, você só pode fazer esse processo, né, de diminuir a memória da IDE só na hora de você testar o seu aplicativo no emulador. A gente está fazendo isso na IDE para liberar memória para o emulador. Quando você voltar no código para programar novamente, eu recomendo que você ative a memória RIP para os 2 GB recomendados. Por quê? Porque quando você diminui para 512, ou para 1 GB, a IDE vai bloquear diversos recursos importantes que ficam em segundo plano. Então a sua IDE ela vai ficar mais lenta, né? Nesse caso, a IDE vai funcionar de uma maneira mais lenta e algumas funcionalidades vão parar de funcionar. Isso daqui você só vai fazer na hora que você for testar o seu aplicativo, para liberar memória, entenda bem. Quando você estiver programando, eu recomendo que você volte para 2048. Beleza? Você pode colocar aqui, ó, 2048. E reiniciar a IDE. Vai testar no emulador? Vai fazer um teste grande aí? Volta para 512, né? Você vem aqui, coloca 512 ou 1024, você pode fazer o teste também, 1024, que é o mínimo ali. 512 foi até abaixo do mínimo, né? Lembra que eu falei para vocês, abaixo de 512, aí realmente não tem mais o que fazer. Você volta aqui para 512, 1024 e faz o teste. Vai programar, volta para 2048. Você pode fazer por aqui, ou você pode vir aqui, ó, em Settings, Memory Settings, ó, vai estar 512, você passa para 2048. Basicamente é isso, você dá um aplicar, ok, e reinicia. Aí você fala, pô Marcos, eu tenho que fazer isso toda hora? Se você quiser liberar muita memória para o seu emulador, essa é a melhor forma. Agora, se você não quiser fazer isso toda hora, mantenha a IDE com a memória RIP de 2 GB, mas faz esse esquema que eu te falei aqui do emulador. Utilize um emulador mais fraco, já vai liberar bastante RAM para você, beleza? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais longo, mas eu quis explicar em detalhes. Espero que você não tenha nenhum problema mais com o emulador e que você consiga aí testar os seus apps, dentro das limitações do seu hardware. Se você quiser aprender a criar aplicativos Android, acesse os meus treinamentos de Android na descrição. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!